cumprimentar todos aqueles que não tinha feito. Espero que possamos estar tranquilos, em paz, aqui na casa de Jesus. Seguramente, se ainda não estivermos, vamos ficar melhores. E por falar em casa de Jesus, esta também é a casa de Allan Kardec. Sabem como é que se chama esta casa? Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. Então nada melhor do que falarmos do nosso codificador e da sua vida, que é uma inspiração, um incentivo para todos nós, como vamos ver. Uma vida de missão. E o seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, nasceu em Lyon, em França, outubro de 1804, no meio de uma família católica. Uma família de juízes e advogados, de parte do pai, de matemáticos, teólogos e escritores da parte da mãe. E ele estudou até 1806. Era uma família de classe média alta e, como era típico naquela altura, estamos a falar do início do século XIX, as crianças, os jovens eram enviados para colégios, para internatos. E ele foi enviado para estudar junto de Pestalozzi, que era um dos mais conceituados professores de então, precursor da moderna educação da chamada escola ativa. Ele era tão amado pelos seus alunos que lhe chamavam de pai Pestalozzi. Parece hoje em dia, na escola, como tratam os professores tantas vezes. Escola ativa. O que era isso de escola ativa? É interessante nós vermos como Pestalozzi foi uma influência muito forte para Kardec. Não havia castigos corporais nem recompensas. Para ele era mais importante a formação do caráter do que a aquisição de conhecimentos. Repetia com insistência que a primeira e a mais duradoura de todas as educações é aquela que é recebida em casa dos pais. Insistia na relação professor-aluno baseada no respeito, no diálogo, liberdade e no que ele chamava de moral. Entendia que a educação tem de pôr em exercício o cérebro, o coração e as mãos. Ou seja, que cultiva harmonicamente as diferentes faculdades humanas. Eu, quando vi isto, cérebro, coração e mãos, pensei em corpo, espírito e perispírito. Pensei assim de repente. A formação intelectual está ligada ao cérebro. A moral, que o educador atribui à mais decisiva importância, como emanação da presença de Deus, depende do coração. E as práticas profissionais exigem o emprego das mãos. Era um homem especial, Pestalozzi. Educar, para ele, é dar os últimos aperfeiçoamentos em cada um dos anéis da grande corrente que constitui a união da humanidade e faz dela um todo. Para ele, o método, como ele lhe chamava, a forma de aprendizagem tinha dois grandes objetivos. Se corretamente trabalhado, apresentar na teoria e na prática os fundamentos da verdadeira cultura, no ensino da arte, das ciências, traduzindo-os concretamente em atividades apreciadas que agradam aos olhos, à mão e ao coração. Tinha como finalidade conduzir a criança ou o jovem à verdade. Ele não pode oferecer outra coisa, tanto devido à sua natureza, quanto por causa da sua forma. Não pode conduzir a nada mais do que à verdade, nem interessar a qualquer outra coisa, a qualquer outra causa, senão a da verdade. O único fim do meu ensino, do meu método, é a verdade, eu a procuro de todo o meu coração. Não vos faz lembrar nada? Eu pensei no Evangelho. Lembram-se? Eu não sei de cor, fui ver Evangelho de João. Eu lembrava-me da frase, mas não sabia de cor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16, onde o evangelista João reproduz a afirmação de Jesus Cristo, de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Foi onde me levou esta ideia de Pestalozzi. Então vamos pensar novamente no jovem Rivail, Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Vários anos a receber toda esta formação, este método de estudo, todo este aprendizado, toda esta influência. Com 14 anos, este adolescente Rivail já lecionava para alguns dos colegas mais novos. Não era só ele, Pestalozzi fazia isso com muitos. Aqueles que eram os melhores, tentava ajudar
aqueles que tinham mais dificuldades. Mas Kardec era de facto um homem diferente, um jovem diferente. Aos 17 anos, sempre que o mestre Pestalozzi se ausentava de Yverdon, era Rivail que coordenava todos os cursos. Regressa à França, bacharelado em Letras e Ciências e fixa residência em Paris. Começa por dar aulas e publica diversas obras versando sobre a educação, matemática, aritmética e gramática. A primeira obra em 1823. Só tinha 20 anos. Ou 19 anos. Curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi. Para além da língua materna, falava alemão, inglês, italiano e espanhol. Havia muitos jovens de várias nacionalidades lá no colégio onde ele estava. Foi assim que também se iniciou na atividade de tradutor das mais diversas obras. E em 1826 fundou o Instituto Técnico, Escola Técnica de Inspiração Pestalozziana. Nos 2 anos seguintes publica mais 2 obras, estava num ritmo alucinante, plano proposto para a melhoria da educação pública, gramática clássica francesa, sempre muitas obras ligadas à educação. Em 1831, conhece a professora da Escola de Belas Artes, Amélie Gabrielle Baudet, com quem se casa no ano seguinte. A sua doce Gabi, como ele carinhosamente a chamava. E que o ajudou tanto nas suas atividades pedagógicas, quanto, mais tarde, pela causa espírita. Mas nem tudo era um mar de rosas. Em 1834, o Instituto Técnico é forçado a encerrar a sua atividade pela gestão financeira desastrosa do seu sócio e tio. Apesar disso, o professor Rivail afirmava: a educação é a obra da minha vida e todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Fico feliz quando encontro algo meio novo ou quando descubro novas verdades. Nos 10 anos seguintes, presta serviços comerciais de contabilidade para diversas casas comerciais e continua a manter forte a sua atividade enquanto tradutor. E começa agora, na sua própria casa, a dar cursos de Física, Química, Astronomia, Fisiologia e Anatomia comparada. Não dá para imaginar o que é que aquela cabeça tanto estudava. Era um homem diferente, intelectual e moralmente falando. Porque, reparem, numa inquestionável prova de amor e de caridade, ele ensinava gratuitamente diversos alunos com poucas possibilidades monetárias. Nos 4 anos seguintes, publica mais algumas obras, nomeadamente o Manual dos Exames para a Obtenção dos Diplomas, Catecismo Gramatical da Língua Francesa. E em 1849, passa a lecionar no Liceu Polimático de Paris Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Estamos a perceber como este homem andou 50 anos a preparar para o que aí vinha. Além de membro efetivo de 12 associações culturais francesas, entre elas a Academia Real de Arras, o seu nome era conhecido e muito respeitado. E muitas das suas obras foram adotadas por diversas universidades francesas. E assim passaram 50 anos. 50 anos desta preparação. E veio ao conhecimento do professor Rivail o fenómeno das mesas girantes. As mesas que diziam que se mexiam sozinhas. E foi um amigo do professor Rivail, o Sr. Fortier, que lhe falou um dia: eis uma coisa mais do que extraordinária. Não somente magnetizam uma mesa, fazendo-a girar, mas também a fazem falar. Perguntam coisas e a mesa responde. E o professor Rivail: acreditarei quando puder ver com os meus próprios olhos. E quando me provarem que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbula. Por enquanto que eu possa dizer que tudo isso parece-me um conto para fazer dormir em pé. Portanto, estamos a falar daquele homem que nós vimos que intelectualmente dominava praticamente tudo o que era ciências. E diz ele em publicação de obras póstumas:
Era lógico o meu raciocínio. Eu concebia o movimento por efeito de uma forma mecânica, mas ignorava a causa e a lei do fenómeno. De tal forma que afigurava-se-me absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Achava-me na posição dos incrédulos atuais, que negam porque apenas veem um facto que não compreendem. Em maio do ano seguinte, o professor Rivail assistiu pela primeira vez aos fenómenos das mesas girantes, em casa da senhora Pleine Maison. E lá víamos a mesa a girar. As mesas giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Eu antevia, naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenómenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Palavras de Kardec. Através da sexta peão, um mecanismo parecido com as mesas girantes, o professor Rivail fazia perguntas aos espíritos desencarnados que as respondiam por meio da escrita mediúnica. Com o tempo, felizmente, a sexta foi substituída pelas mãos dos médiuns e as sessões foram passando a ter um objetivo determinado. À medida que as perguntas do professor iam sendo respondidas, ele percebia que ali se desenhava o corpo de uma doutrina. E foi em casa do Sr. Baudin, com as suas filhas Julie e Caroline, que eram médiuns, que o professor Rivail começou a fazer os seus primeiros estudos sérios sobre estes fenómenos. E como resultado destas observações, ele conclui que os espíritos, sendo as almas dos homens, não tinham nem a soberana soberania, nem a soberana ciência, e que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento espiritual. E como? Ele explica-nos, novamente em obras póstumas. Compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi, naqueles fenómenos, a chave do problema tão obscuro e tão controverso do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. E ele conta-nos qual foi o método que utilizou. Lembram-se onde é que ele aprendeu o método? Lá na Suíça. Apliquei à nova ciência, como sempre fizera, o método da experimentação. E ele acrescenta lá, em obras póstumas, aquilo que aprendi desde os meus 15, 16 anos. Ele escreve lá. Como? Dirigindo perguntas filosóficas, recolhendo informações, comparando-as e categorizando-as. Já todos conhecem o Livro dos Espíritos, não já? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Por isso é que estamos também numa escola, não é? Estamos a aprender, vamos estudando. E continua ele agora no que é o Espiritismo. Nunca formulei teorias pré-concebidas. Observava atentadamente, comparava e deduzia as consequências. Continua o seu método. Dos efeitos, procurava remontar às causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos factos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Tendo umas circunstâncias postas em relação com outros médiuns, sempre que se apresentava a ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Ele fazia a mesma pergunta a várias médiuns e depois recolhia as respostas e via que as respostas eram as mesmas. Desde que uma opinião nova surge, agora na Revista Espírita, por pouco que ela vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai-o ousadamente. Mais vale repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Lembram-se do jovem adolescente, o que ele ouviu lá na Suíça sobre a verdade? A busca constante da verdade? O nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica. E agora saltamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras também de Allan Kardec. A concordância no ensino dos Espíritos é, portanto, o seu melhor controlo, mas é ainda necessário
que ela se verifique em certas condições. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade. E da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas, palavras de Kardec em obras póstumas, no silêncio e na meditação, foi assim que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, que no próximo mês celebra mais um aniversário. E de onde é que surge o nome Allan Kardec? Se ele se chamava Hippolyte Léon Denisard de Rivail. E no momento da publicação, ele, como vimos há pouco, era um homem conceituado, já tinha lançado vários livros, ele ficou meio que sem saber o que havia de fazer. Se assinava com o seu nome, mas se calhar as pessoas iam comprar o livro porque achavam que era mais um livro científico. Então ele lembrou-se de uma noite, quando estava lá em casa do Sr. Baudin, que um espírito, numa dessas reuniões, de seu nome Zéfiro, veio informar o professor Rivail que ele fora, ao tempo dos druidas, alguém que se chamava Allan Kardec. E escolheu bem o nome. É um nome com pinta. Continuando na obra deste homem, 1 de janeiro de 1858, criou a Revista Espírita, quase como o nosso Farol, em ponto pequeno, jornal de estudos psicológicos, periódico mensal que editou e preparou os originais desde janeiro de 1858 a junho de 1869. Todos os meses saía esse periódico. Nesse mesmo ano, 1 de abril de 1858, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sabem o que é? O primeiro centro espírita. Nos anos seguintes, para além das muitas viagens que ele foi fazendo, e já lá vamos, em 1861, em janeiro de 1861, publicou o Livro dos Médiuns, em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, em agosto de 1865, O Céu e o Inferno, e em janeiro de 1868, a Gênese, que constitui, do ponto de vista científico, a síntese dos primeiros 4 volumes que falamos. Produziu ainda várias obras complementares, algumas que falámos ali, o que é o Espiritismo, obras póstumas, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. E faltava-nos dizer o que é que ele andava a fazer no tempo livre. Continuava a ser professor, fazia tudo o que acabámos de dizer e ainda fez diversas viagens de divulgação do Espiritismo durante 5 ou 6 anos, um pouco por todo o território francês e pela Bélgica, com o objetivo de esclarecer, confortar e incentivar os primeiros núcleos espíritas recém-formados. No último dia de março de 1879, desencarnou, vítima de um aneurisma. Ali uma fotografia do cemitério Père Lachaise, onde se encontra este dolmen, em homenagem ao nosso codificador. Vamos concluir com palavras de Kardec na Revista Espírita. Tendo por objetivo a melhoria dos homens, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em tornar-se perfeitos, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. Então aqui não há ninguém perfeito. Chegamos a essa conclusão. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita, desde que reconheça as suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de emendar-se. Foi esta a missão deste homem. O que ele nos deixou para nós estudarmos é grandioso. A sua preparação foi fundamental. Por isso é que nós temos que estudar muito.
E os jovens, as crianças, percebem como é importante nós desde pequenino nos esforçarmos, porque nós não sabemos o que é que lá mais à frente vai-nos ser pedido, não é? E temos que estar preparados a todos os níveis, intelectual e moralmente, porque ele também era um homem bom. Fica a missão de Kardec, um incentivo para todos nós, e que num ou noutro momento temos tanto livro, tanta obra para aprender com ele, que saibamos também aproveitar esses momentos.